Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo eu quero conversar um pouco com vocês sobre o sistema de saúde público na Alemanha. Não exatamente todo o sistema, a parte burocrática, porque eu já falei um pouco sobre isso aqui no canal, mas como utilizar o sistema. Cheguei na Alemanha, fiz o meu Anmeldung, a minha residência, né? Declarei minha residência na prefeitura, na Rathaus, procurei uma Krankenkasse, fiz o meu contrato. E agora, por onde começar? Bom, se você ainda não me conhece, eu sou a Andressa, eu moro aqui há mais de 13 anos e nesse canal eu compartilho um pouco das coisas da minha vida por aqui, algumas curiosidades, coisas que eu acredito que vão agregar e facilitar a sua vida aqui na Alemanha. Por isso, se inscreve aí e fica por aqui. Você chegou, fez toda a parte burocrática, residência, achou a sua Krankenkasse, AOK, Barmer, não importa qual. Como é que você começa? Aqui na Alemanha, a gente tem um médico de família, o Hausarzt. Então você vai procurar o teu. Entra aí na internet, escreve Hausarzt, procure, faça sua primeira consulta, veja se você gosta, se não gosta. Ele fica declarado ali como seu Hausarzt. Eles até perguntam quando você vai nos médicos aqui, você já é nossa paciente ou não? Praticamente aqui a saúde pública ela não tem esse giro de médicos como tem no Brasil, que cada vez que você vai numa clínica, num hospital, você é atendido por uma pessoa diferente. Toda a sua saúde vai estar centralizada no seu Hausarzt. Você escolhe ele e tudo que você sentir, tudo que acontecer com você, você vai para ele. Ele tem a sua cartela clínica. E aí, a partir dele, dependendo do problema que ocorrer aí, que não ocorra nunca, mas caso você necessite de um profissional específico, ele vai fazer um Überweisung, que é a guia para um outro médico, tipo um ortopedista, um cardiologista e tal. Aí, você vai falar para mim, e se eu não gostar, posso trocar? Claro que pode, gente, o tempo inteiro, não tô feliz com esse médico, você troca, vai para outro, até você se sentir feliz, se sentir segura. Eu troquei 1000 vezes, porque não é fácil que não, viu, o negócio de médico. Até que eu achei um que eu goste. E aí, esse médico de família não é o mesmo médico pediatra. Até vou colocar um parêntese aqui. No pediatra, se você tá grávida, já procura o pediatra, entendeu? Porque é difícil, dependendo da cidade, conseguir um bom pediatra que atenda, que vire o médico do seu filho sem reclamar, porque, novamente, ele pega o teu filho, você vai ter o Hausarzt, e o Kinderarzt, o pediatra, vai ser o médico do teu filho. O teu filho, inicialmente, até os 12, 13 anos, não vai no teu Hausarzt, ele vai no Kinderarzt dele. E daí você vai precisar procurar. Aqui é muito comum o pessoal deixar bastante retenzione. Como é que fala? Ai, comentário, bevertam, como é que fala em português, Jesus? Eu não vou saber. Sabe quando dá aquelas estrelinhas no Google e escreve o que você achou? Esse negócio aí. E daí é muito comum as pessoas deixarem isso para os médicos. Então você consegue saber se o médico vai ser bom, se o médico não vai ser bom e tal. E aí, então, assim, antes da criança nascer, já procura um pediatra, porque no hospital eles já vão falar. Daqui tantos dias o teu filho precisa ter a primeira consulta com o pediatra dele. E você vai precisar ter. Caso você não ache, é complicado. Então, o pediatra, corra. Outro médico que não precisa dessa guia é o dentista, que é outra coisa também que eu demorei para achar um que eu gostasse, mas achei, graças a Deus, estou dessa situação hoje, na correria, né? Porque hoje eu fui no dentista, por isso que eu tive a ideia de fazer esse vídeo. Você já fez o seu check-up esse ano? Gente, 2026 começou, bora cuidar da saúde? Dentista também você pode escolher. Aqui na Alemanha, uma limpeza por ano é gratuita. Algumas coisas estéticas que você precisar fazer aqui, ou até não estéticas, a coisa ali, a Krankenkasse não cobre, tem que pagar extra. Mas caso você seja um paciente fielzinho, que está sempre ali todo ano, fazendo sua limpeza dentária e tal, você ganha alguns bônus, alguns descontos da Krankenkasse, porque você cuidou da sua saúde e que eventualmente aconteceu alguma coisa,
não foi por falta de cuidado seu, entende? Mais uma coisa, gente, a Krankenkasse alemã, ela não cobre exatamente tudo. Tem algumas coisas que você vai precisar pagar ali 10 euros, 40, mas não são preços absurdos para o tratamento que você consegue, né? Outro médico que você não precisa de guia também é ginecologista. Você pode, o ginecologista, obstetra, você consegue procurar o teu do jeito que você gosta e tal, e permanecer ali com ele. Só que em todos esses médicos que você for, você vai preencher um formulário, e no formulário vai estar perguntando se você concorda que tudo que eles tratarem em você seja enviado para o seu médico de família. Entendeu por que ele é tão importante? Então, quando o teu médico de família abre a tua cartela clínica, que fica ali, praticamente você tem uma cartela que para eles é universal, eles conseguem abri-la, quando ele coloca ali, tipo, eu tive bebê, eu tive um intervento ali, a esteroscopia que eu fiz no ano passado, quando eu vou no meu Hausarzt, né, no meu médico de família, fazer um controle, fazer um check-up, ou eu tenho alguma queixa, ele abre lá e ele tem o meu histórico. Ele sabe tudo o que aconteceu comigo aqui na Alemanha, tudo que foi feito, tudo que não foi feito. Cada médico que eu passei presta conta para o seu médico de família. Entende por que ele é tão importante? E que é necessário que você encontre um que você se identifique. Porque se não é difícil, imagina você deixar a tua saúde na mão de alguém que você não gosta, que você não confia. Não é fácil, não. É reclamação de médicos aqui na Alemanha tem muito, muito. Outra dica do sistema de saúde aqui é quando você for com uma queixa. Eu já ouvi outra pessoa falando isso, uma influencer que tem na Austrália, que eu gosto. Quando você for para o médico, você já chega uma pesquisa do Google falando: ó, doutor, mas eu quero fazer esse exame, esse e aquele, porque eu acho que pode ser isso, isso e aquilo. Porque eles são muito básicos. Eu não sei se eles acabam ganhando um pouco da Krankenkasse, mas eles são muito básicos na hora de tratar a gente. Então você tem que dar aquela exagerada, você tem que chegar falando, não, mas e se for isso? Porque eu também tenho esse sintoma, esse e aquele. Tipo, pegar a tua saúde meio que na tua mão, sabe? Aí, assim, outra coisa, eu cheguei e tô com gripe, Andrés. Preciso de um atestado, porque eu não vou conseguir trabalhar dessa forma. Para onde que eu vou? Você não vai no hospital, de forma alguma. Você vai para o seu médico de família. Você pode, inclusive, naquele dia que você acordou mal, ligar para o seu médico de família. Ele faz o atestado para você naquele dia, sem você ir até lá, tá? E depois você compareça lá para dizer, olha, estou melhor ou não estou. Mas eles fazem o atestado. Você vai para o hospital caso você tenha realmente uma emergência. Se você ligar para uma ambulância aqui na Alemanha, e era um caso onde você conseguiria chamar um vizinho para te levar, você vai pagar a ambulância. Entende? Não é de graça. Uma coisa muito curiosa, quando eu trabalhava na gastronomia e a gente tomava muito cuidado quando tinham clientes que estavam ali bebendo há muito tempo, porque se o cliente passasse mal com você vendendo álcool para ele, olha que loucura. A empresa também paga uma multa, sabe? É como se fosse visto. Você sabia que aquela pessoa estava quase passando mal, bebeu o tempo inteiro e você continuou vendendo, você só se importou com o dinheiro. Então você também vai levar uma multinha. Então a gente chegava num ponto que a gente tinha que falar, ó, acabou a cerveja, alemão. Não vamos vender mais. Porque caso seja chamado uma ambulância, precisa ser casos extremos, casos onde não tem jeito de pegar a pessoa para levar, aconteceu alguma coisa, daí você chama. Senão vai pagar. O próprio bêbado que cair na rua bêbado e tiver que ser recolhido pela ambulância, ele vai sempre pagar, porque não é caso de doença, é caso que ele procurou, entende? Tudo isso aqui no sistema público é calculado. É igual quando você faz o seguro do carro e você bate a culpa tua, às vezes a Krankenkasse ela cobra uma parte e a outra você vai ter que desembolsar, sabe? Eu não acho isso ruim, porque não afoga o sistema, deixa tudo bem especificado, as pessoas cuidem da tua saúde.
Já falei aqui que na Alemanha os médicos trabalham muito mais com prevenção do que com a doença. Muitas vezes quando chega a pessoa doente eles nem entendem, porque não estão acostumados. E é isso. Então, se você for usar o sistema aqui, como eu falei, alguns médicos, que são os médicos que você precisa de um controle sempre, você pode escolher sem a guia do teu médico, mas caso seja um problema, você primeiro passa pelo teu médico, para depois conseguir ir para um especialista, até porque conseguir um especialista sem a guia do médico pode demorar bastante. Então, neste caso, é melhor passar pelo médico, porque com a guia dele, as coisas são mais rápidas, sabe? Já teve caso de eu precisar fazer uma ressonância, por exemplo, e por eu ter passado pelo médico primeiro, o médico corre e já pede a ressonância para você, no mesmo dia você vai lá para o hospital e faz, entende? É bem rapidinho. Então, gente, e aí, vocês gostaram dessas informações? Não deixem de usar o sistema. Tem muito médico aqui na Europa que fala português, que fala italiano, que fala espanhol, que vai conseguir te atender. Não estou falando que vão ser todos que você vai ter essa sorte, mas muitas vezes você entra ali no site do consulado, em grandes cidades tem médicos brasileiros, então quando você coloca ali, né, no consulado do Itamaraty, da cidade que você mora, ou perto pelo menos, você vai conseguir ver quais são os médicos brasileiros cadastrados que atendem aí onde você mora. Até cidade vizinha e tal, fica a critério seu onde você quer ser atendido, precisa ser só na mesma região. São coisas, gente, a Alemanha é burocracia. Se você não aguenta, não desce pro play, entende? Eu espero que você gostou desse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.